Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 19º dia da caminhada de oração 4. Hoje é 9 de maio de 2019, quinta-feira. O tema de hoje é: qual estilo de vida você quer ter na sua velhice? Nós já falamos, né, irmã, sobre sonhar com o nosso estilo, de como a gente quer ter uma vida, como a gente quer ter a nossa casa. E hoje eu quero falar sobre para nós sonharmos com o estilo de vida que nós vamos ter quando nós envelhecermos. Às vezes a gente não para muito para pensar sobre isso, né? E quando a gente assusta, os dias já chegaram e a gente muitas vezes não sabemos nem lidar com a idade. E esse é um devocional que estava no meu coração para ser liberado e hoje chegou o dia. E eu quero falar sobre isso. Eu venho pensando sobre isso já há alguns anos. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que eu penso nos anos na frente, né? Eu não vivo só o agora, desde criança. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu já sonhava como seria quando eu tivesse 18. Aí eu tinha 18, eu já sonhava como seria meus 30 e por aí vai, né? E então hoje eu quero que a gente pare um pouco para pensar qual é o estilo de vida que a gente tem sonhado para quando a gente chegar na nossa velhice. Essa fase da velhice, irmã, o inimigo ele ataca todas as áreas da nossa vida, né? Ele ataca a juventude, ele ataca quando você se torna mãe, ele ataca as crianças, mas ele ataca muitos idosos também. E eu tenho observado algumas coisas na vida dos idosos e, e quando eu observo essas coisas, eu coloco em oração, porque ali eu já começo a preparar o meu coração, né? Então, o inimigo ele vem assolando a vida dos idosos, trazendo desesperança, trazendo que como se nós não servíssemos mais para nada, né? Como se acabou-se os sonhos, que aquilo que você não conquistou, você não pode conquistar mais, trazendo bastante desgosto muitas vezes, tristeza, fazendo você colocar como se fosse uma lupa em cima dos problemas de saúde que começam a aparecer, dos desgastes do corpo. Mas o nosso Deus, irmãs, ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. E ele é eternamente. E quando a gente lê a Bíblia, né, Deus ele usava os teus filhos. Ele usa todo aquele que se dispõe nas mãos dele até o último fôlego de vida ou até depois da sua partida. A palavra de Deus diz aqui em. Eu deixei bastante texto aqui, tá, irmãs? Para a gente estar lendo sobre a idade, sobre a velhice. Mas a palavra de Deus diz que a gente dá o fruto até. Deixa eu ver onde que está aqui. Vamos ler o texto-chave de hoje. Vamos ler Salmo 90. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que encontremos coração sábio. Esse é o tema de hoje. E é isso que nós precisamos, sabe? A cada dia a gente viver aquele dia que Deus tem para nós, porém semeando no nosso futuro. Então, o versículo chave é esse: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E no versículo 14 fala: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Também no versículo 10, ele fala assim: os dias da nossa vida sobem de 70 anos, ou em havendo vigor, 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Realmente, né, irmãs? O tempo voa absurdamente e a gente, quando mal espera, a gente já chegou ali numa idade, quando eu tinha uns 15 anos, sei lá, quando eu era adolescente,
Você olha para os 40 e você acha que já está super idosa, né? Mas o Senhor, ele tem muitas coisas para nós. Então vamos lá. É uma bênção envelhecer. Nós temos que começar a pensar isso. É uma bênção envelhecer. E hoje em dia, meninas novas já começam a reclamar da vida, né? Já começam a reclamar de dores na coluna, já começam a reclamar de cansaço. Imagina quando chegar lá na frente, né? E nós temos que já começar a colocar isso no nosso coração. É uma benção envelhecer. Eu não sei onde está o versículo que eu deveria ter colocado aqui, que fala que nós vamos frutificar, nós vamos frutificar mesmo no tempo da velhice. Eu não sei, não coloquei aqui, mas enfim. Deus, quando Ele nos criou, né? Ele traçou ali um plano para a nossa vida, que escreveu a nossa história, e nós temos que dar o fruto em cada estação. E na velhice não vai ser diferente, irmãs. Essa é uma mentira do inimigo de que nós não vamos servir para nada, de que agora acabou o tempo, você não tem mais nada para fazer, vai ser só canseira e enfado. Mas aqui está dizendo, o Senhor está dizendo aqui para nós, aqui no Salmo 90:10, os anos de nossa vida chega a 70 e a 80, para quem tem mais vigor. Hoje em dia, irmãs, se nós cuidarmos, né, a gente passa muito mais disso. Isso foi o limite que Deus colocou ali, depois de quando começou muita iniquidade, o Senhor colocou um limite da idade, porque você via que os homens viviam muitos, né? Muitos anos, 300, 500, era muitos anos que vivia. E foi caindo para 100, cento e pouco. Então a iniquidade, o pecado, ela vai nos destruindo, né? E Isaías 46:4 fala assim: mesmo na sua velhice, quando tiveres cabelo branco, sou eu aquele que o sustentará. Eu fiz e eu os levarei, e eu sustentarei, e eu os salvarei. Olha que maravilha de palavra. Então o Senhor está dizendo que Ele vai nos sustentar, né? É Ele quem nos sustenta. Então a gente não pode perder essa esperança de que o Senhor nos sustenta. O Senhor é o nosso Pai maravilhoso. Uma coisa que eu fico observando nos idosos, e eu queria que nós meditássemos nisso hoje, eu acho que uma velhice ela deveria ter gratidão, sabedoria, paz, conhecimento e respeito. Mas infelizmente não é o que a gente vê hoje. O que a gente vê hoje é uma velhice muitas vezes de murmuração, cara feia, tolice e dura serviço. Se tem uma coisa que me deixa irritada, absurdamente irritada, que eu tenho que pedir a misericórdia de Deus para poder controlar o meu temperamento nesse dia, é quando eu vejo um velhinho ou uma velhinha, né? Você vai no supermercado, você vai em algum lugar e tá aquele velhinho ou a velhinha com aquela cara carrancuda, feia, que nem te cumprimenta. Olha, irmãs, eu tento me segurar, porque a minha vontade é de olhar bem para ela e falar assim: aqui, você já tá descendo a serra e a senhora vai ficar com essa cara de cocô? Pelo amor de Jesus Cristo, né? Lógico que a gente não sabe o que as pessoas estão passando, mas aí você pensa assim, se no final da vida, depois de todo o tempo que Deus deu para aquela pessoa, ela tá com essa cara, eu acho que essa cara já deve vir lá do começo, né? Desde que nasceu. E é muito triste, irmãs. É muito triste porque a velhice, ela tinha que resplandecer gratidão. Gratidão pelo tempo que Deus nos deu, gratidão por tudo que a pessoa viveu. Agora, se tem uma coisa que me alegra no profundo, é ver um velhinho alegre, um velhinho conversado, um velhinho que tem prazer de demonstrar para a juventude que vale a pena viver. Porque esses velhinhos carrancudo, o jovem fica até desanimado da vida, né não? Então, assim, eu fico muito triste. Então, eu acho que uma velhice deveria ter gratidão, sabedoria. Outra coisa também, né? Sabedoria, a gente olha para um velhinho, a gente já
sonha com a sabedoria. Ai, deve ser cheio de coisas, de conhecimento, deve ter vivido muita coisa, deve ter muita coisa para me passar. E às vezes não tem nada, porque uma vez eu ouvi uma frase que o tempo só faz velho e quem faz sábio é Deus. Então, se você ficar esperando pelo tempo, o tempo vai me fazer sábio, o tempo vai me fazer melhor. E vigia, porque, irmã, não é muito verdade isso não, viu? O tempo vai trazer cansaço, o tempo vai trazer um desgaste. É lógico que com o tempo, né, qualquer ser humano normal, a tendência seria evoluir um pouquinho. Mas quem faz sábio é Deus. Então, quando eu acho que um velhinho ele devia exalar sabedoria, né? Outra coisa que eu acho que um velhinho devia ter paz, né? Transmitir aquela paz, transmitir aquele espírito controlado, aquele espírito dominado, né? Aquela temperança, aquela ponderança, né? Sabe aquela velhinha que você chega agitada, com um probleminha bobo com seu marido, com alguma coisa, e a velhinha te acalma, né? Ô, minha filha, não fica assim não, isso passa. Eu me lembro quando eu casei. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, você pega umas velhinhas murmuradoras, né? Você pega umas velhinhas rancorosas, você pega umas velhinhas difíceis, né? Aí você chega, ai, irmã, minha filha, mete o pé nesse casamento, porque na minha época eu aguentei muita coisa. Então, isso é falta de sabedoria, falta de paz, né? E conhecimento. Aquela senhora cheia de conhecimento, né, que tem receitas novas para nos dar, que está sempre arrumada, que tem uma autoestima bacana, que se cuida, que tem o seu estilo próprio da sua idade, né, que sabe se vestir conforme a sua idade. É muito bacana isso. Eu já sonho com a minha velhice, irmã. É lógico que eu já estou caminhando, né? Para uma menina de 15 eu já estou bem velha. Mas eu sonho com a minha velhice. Eu acho que esse devocional nós precisamos colocar diante do Senhor. Coloque diante do Senhor os seus dias. É, aquilo que o Senhor, sabe, aquilo que você sonha. Eu sei que nós não temos controle da nossa vida, né, irmã? Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos como será a nossa velhice, nós não sabemos como, se vamos ter uma enfermidade ou não, a gente não sabe. Mas a Bíblia diz trazer à memória aquilo que te dá esperança. Então, profetiza nesses dias. O que você quer ser? Como você quer ser? Né? Você quer ser uma velhinha sábia? Você quer ter saúde? Você quer ter um estilo próprio? Você quer ser uma boa avó? Você quer poder viajar? Você quer poder viver dias em paz? Pensa sonha. Pensa nas suas finanças. Esses dias eu participei de uma palestra sobre aposentadoria e, e é coisas que a gente não pensa às vezes, né? A gente que é cristão, às vezes a gente vive tão alienado. Ai, Deus vai cuidar de mim. Ele vai cuidar, aqui mesmo está falando, que ele vai te sustentar, mas a gente tem que pensar no nosso futuro. Outra coisa também que eu acho que um velhinho não deve ter dura serviço. As pessoas vão envelhecendo, elas vão ficando de dura serviço, você não pode falar nada, tudo magoa, umas almas cansadas, umas almas carentes. Eu li um livro, eu até falei desse livro aqui, que é O que eu tenho pensado, né? O nome do livro, Eu Tenho Pensado. E essa mulher está nos seus 60 anos. Ela falou algo muito interessante. Ela falou assim, olha, eu queria dar uma dica. Ela colocou 60 coisas que ela aprendeu nesses 60 anos. Ela falou, uma coisa que eu aprendi, tive que aprender, é a desfrutar de viver só. E ela falou, aprenda a gostar da sua companhia. Aprenda a gostar da solidão. Porque quando você ficar velho, se você não aprender isso, você vai sofrer muito. Nós não estamos falando de solidão, irmã, de abandono. Né? Nós estamos falando de uma solidão de que toda a família abandonou esse velhinho, ele está jogado no asilo, ele está jogado na sua casa, ninguém mais visita ele não tem amigos, tá? Enfim, totalmente solitário. Nós estamos falando de uma solidão que é natural da vida. Existe um momento de solidão que é natural da vida.
Se a gente não aprender a lidar com isso, a gente vai sofrer muito. Então, por exemplo, ela contando, né, essa mulher de 60 anos, que agora os filhos cresceram, ela teve 4 filhos, então você imagina, 4 filhos é uma casa cheia, cheia de alegria, né, cheia de vida. E quando esses filhos foram para a faculdade, porque aqui nos Estados Unidos, irmãs, quando as pessoas vão para a faculdade, elas vão fazer normalmente faculdades longe de casa, então elas vêm só para visitar os pais no Natal ou nas férias. Então ela disse que sofreu muito, porque ela já é divorciada, né? Essa mulher, a autora do livro, gente, ela é a ex-esposa daquele ator Arnold Schwarzenegger, não sei como é que fala, não, irmã. Mas é ele, tá? Ela é esposa dele, ela foi primeira-dama da Califórnia. Então ela já era separada dele e, e aí os filhos foram para a faculdade. Então ela se sentiu completamente só. Ela disse que foi um trabalhar muito grande de Deus na vida dela para ela saber lidar com isso, de estar só. E ela falou que quão triste foi ter que descobrir tarde da vida dela de gostar de si mesmo, de desfrutar da companhia dela, mas que ela está conseguindo. Então ela dava essa dica que eu achei super interessante, porque é isso que eu percebo, né? Os velhinhos têm medo da solidão, têm medo da rejeição, e acaba que e tudo aquilo que nós tememos, irmã, Jó disse isso, né? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então, se a gente vive com medo da solidão, com medo do abandono, os meus filhos vão me abandonar, os meus filhos vão me abandonar, eu vou ficar sozinha, aquilo acaba acontecendo porque a gente está atraindo aquilo para a gente está profetizando aquilo na nossa própria vida, né? Mas se você vai agora, na sua idade, independente da idade que você tenha, você ainda tem tempo de semear no seu futuro. Se você semeia comunhão com Deus, é cheia do amor de Deus, você não vai temer. Você não vai temer nada dessas coisas, né? Então, eu vejo que os velhinhos têm essa dura serviço também, tem hora. Você não pode falar nada, você não pode dar uma correção, né? Você não pode falar, olha, não come muito isso vai te fazer mal. E os velhinhos já muito estouram, né? Então, eu fico observando os velhinhos, eu fico falando, Senhor, tem misericórdia da minha vida? Tem misericórdia da minha vida, que eu seja uma velhinha mais interessante, porque é muito triste. Outro dia eu liguei para minha tia velhinha que me criou, que eu amo muito. E aí você liga e ela já começa a reclamar, né? Que ninguém me liga, que não sei o quê. Isso é chato, irmãs. Isso é chato. Não sejam umas velhinhas assim, não. Eu até falei pra ela, falei, tia, eu amo a senhora muito, mas para com essas besteiras. Para com essa palhaçada, que a gente te ama e para com isso. Sabe? Vive uma vida mais tranquila, vive uma vida mais em paz. Aqui tá falando em Eclesiastes 6, no capítulo 6, versículo 3, fala assim: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se ele não desfrutar as coisas boas da vida, eu digo que uma criança que nasceu morta e nem ao menos recebeu um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Então, tá vendo esse texto que maravilhoso? Não é ter muitos filhos que vai fazer você ter uma velhice bacana. Não é isso. Eu vou ter muitos filhos porque aí ninguém vai me abandonar. Não é ter muitos anos que vai fazer você ter uma velhice bacana. É saber desfrutar as coisas boas da vida. Tudo nessa ordem que eu falei e muito mais, né, irmãs? Porque a palavra que eu tô falando aqui não é absoluta. Deus tem muito mais. Isso aqui é só um pequeno estudo para a gente ponderar em alguns pontos. Mas se você souber viver com gratidão, com sabedoria, com paz, conhecimento, respeito, isso é uma outra coisa que eu quero falar. Tem coisa mais linda de você ver um velhinho ou uma velhinha que a vida dele, no final da sua vida, transmite respeito? Porque é tão feio, vamos ser sinceras, é feio uma velhinha ou um velhinho que a vida deles não transmite respeito. Eu particularmente não gosto de vídeos, sinceramente, irmãs, eu não gosto. Eu olho assim e fico entristecida, eu falo assim, para mim é a falta de sabedoria. Sabe vídeos de velhinhos, o velhinho, outro dia eu vi um vídeo de uma velhinha lá, às vezes dançando músicas obscenas, ou às vezes bebendo. Aquilo é uma tristeza, você fala, meu Deus, chegou no final da vida. Eu não tô falando de dançar e se alegrar.
Não estou falando isso, estou falando de coisas indecentes, coisas que a pessoa parece que ainda pensa que é adolescente, né? E o mundo, quando demonstra isso, pega um vídeo de uma velhinha dançando uma música indecente, uma música, enfim, a imagem que passa para o mundo é como se fosse vigor. Olha como ela está cheia de vigor. Isso não é vigor. Vigor é outra coisa. Vigor é outra coisa, né? Agora, eu acho feio, sinceramente. Meu espírito se entristece. Eu não gostaria de ser uma velhinha assim. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Mas a gente tem que sonhar. Então começa a sonhar como que você quer viver os seus dias. E eu coloquei aqui sobre viva cada década cheia de vida, da vida de Deus, plantando para a próxima década. Quando eu entrei nos meus 30 anos, eu comecei a pensar dessa forma, de focar em décadas. Não focar só no 31, 32, não. Vamos focar na próxima década. Eu estou com 30, em breve eu estarei com 40. Então, eu vou focar para que eu chegue nesses 40 e viva da melhor forma possível. Então, quando eu fiz 40, eu já foquei nos 50. Eu vou viver os 40, tentando lançar sementes para que eu tenha uns 50 abençoado. Então, assim, sonhe com o Senhor, cuide da sua saúde. Quando eu falo, irmãs, às vezes, né, que eu estou cansada porque eu não dormi na hora certa, o corpo, você tem que ler as mensagens que o seu corpo está mandando para você. Então, quando eu fiz uns 35, meu corpo começou a mandar essa mensagem: olha, bonitinha, você gosta de ficar dormindo muito tarde da noite? Eu não estou aguentando isso mais. Se você continuar, eu posso dar um tchurchu, né? Então eu tive que começar a mudar. Você começa a mudar certas coisas. Mas se você for de dura serviço, começar a se tornar um velho de dura serviço, eu faço mesmo, eu como mesmo, eu faço isso mesmo, a gente vai pagar um alto preço por isso, né? Então a gente não vai ter uma saúde boa para a gente desfrutar da nossa velhice. Quando eu falo da caminhada, da gente fazer a caminhada, irmãs, eu vejo que na avançada idade, eu acho que o mais importante é uma mente sadia e um corpo que possa se movimentar. É tão triste quando a gente vê, né, que o velhinho atrofiou e, e por falta de motivação não quer caminhar, não quer fazer nada, e aquilo vai deteriorando a pessoa. Eu já ouvi casos de velhinhos que foram perdendo a graça de sair de casa, daqui a pouco já não saía da cama, ficou encamado vários anos, foi se atrofiando. Não tinha uma doença determinada, mas atrofia, irmãs. Se nós não nos mexermos, se nós não esforçar o nosso corpo, a gente atrofia. Então, eu quero falar de dois velhinhos aqui para terminar. Primeiro eu vou ler do 2 Coríntios 4:16, que fala: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova a cada dia. Glória a Deus, né? O Senhor nos renova, Ele renova as nossas forças. É lógico que a gente também não tem que ser tolo de ficar pensando que nós vamos ter 50 anos, vamos ter uma força de 20. Né? Nós temos que saber a transformação ali da nossa força, mas nós vamos ter força o suficiente para cumprir propósitos. E é tão bacana quando você lê a história dos homens de Deus que fala: e morreu em ditosa velhice, né? Deus não quer ninguém, não era o plano de Deus, irmãs, que nós venhamos a falecer em sofrimento, venhamos falecer com enfermidades. Pode acontecer? Pode, né, irmãs? Mas não era o plano dele para nós. Eu creio que o plano de Deus para o homem é quando a palavra dele diz que é de morrer-se de ditosa velhice. Chegou o tempo que ele é como um passarinho, que ele expira e acabou-se o tempo dele. E então, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Que nós possamos clamar pela nossa velhice. Senhor, me livra do mal, me ajuda
né? Que eu possa ser parceiro do Senhor. Qual é a minha responsabilidade para que eu tenha uma boa velhice? Então vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 2, versículo 25 a 29, fala de um velhinho que chamava Simeão. E depois, mais para frente, no mesmo capítulo, vai falar de uma senhora que chamava Ana. Esses dois idosos apareceram quando Jesus foi levado ao templo pela mãe dele e por José para ser consagrado ao Senhor com 8 dias de vida. Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 25. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por ele segundo o costume da lei, Simeão tomou o menino nos braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram, né, o cumprimento da promessa. Então, não entrou aqui o restinho do versículo, eu acho. Mas é uma frase fantástica. Eu acho que todos nós, no nosso fim da nossa vida, deveríamos dizer essa palavra. Despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o cumprimento de toda a promessa do Senhor na minha vida. Eu já vi a tua bondade, né? É tão maravilhoso quando a gente vê um casal de velho com seus filhos, com seus netos, né? A palavra de Deus diz isso, que a coroa dos velhos é os filhos, e a alegria dos filhos é os pais, né? A alegria dos filhos é ver os seus pais envelhecendo também, porque é muito triste perder um pai ou uma mãe, né? Então, assim, Simeão, aqui está dizendo, ele era um homem, e a Bíblia diz que ele era justo e temente a Deus. E ele esperava nas promessas de Deus. Isso é uma coisa linda, porque infelizmente, irmãs, existe um espírito de promiscuidade que acompanha os homens, especialmente na velhice. Que coisa mais feia e vulgar e diabólica do que um velho safado? É ridículo. E os homens precisam começar a trabalhar isso na vida deles, né? Homens que tem uma adolescente que serve para ser a neta deles, e eles muitas vezes deixam com que aquela sujeira da mente e olhe para uma menina com um olhar maldoso. Então, assim, Simeão, no Novo Testamento, esse velhinho digno, homem justo, temente a Deus, e que Deus possa, assim, nos conduzir para que tenhamos uma velhice abençoada. Agora vamos ler sobre Ana, nesse mesmo texto, Lucas 2:34. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era já avançada de idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Ela era viúva de quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejum e oração. Chegando ela na hora que estava consagrando Jesus, ela deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui está falando de uma senhora de 84 anos que o marido dela, que ela ficou casada há apenas 7 anos. Ela já era viúva, né? Mas está falando que ela era uma mulher que ela não se afastava da casa do Senhor, que ela era uma mulher de jejum e oração. Irmãs, será que nós temos encontrado velhinhas, senhorinhas de jejum e oração? Eu tive algumas na minha vida, tenho uma ainda, e uma outra já se foi, já dorme com o Senhor, e tenho uma que eu amo ligar para ela, pelo menos uma vez por mês eu ligo para ela, e para saber como ela está, conversar com ela. Pensa numa mulher cheia de Deus. Sempre tem novidades da parte de Deus, sempre está contando o que Deus está ensinando, o que Deus fez, o que Deus falou com ela. Então, assim, não tem coisa mais linda de uma velhice digna, de uma velhice na presença do Senhor. E que a gente venha, irmã, ter temor de Deus, sabe? Ter temor de Deus.
Se nós estamos vivendo hoje, talvez não da maneira como Deus quer, pensando que na velhice teremos tempo, que nós possamos repensar a nossa vida. Se nós estamos vivendo hoje achando que o tempo vai nos transformar, um dia eu melhoro, com o tempo eu melhoro, com a idade eu melhoro. Se você não tomar as rédeas da sua vida, colocar o Espírito Santo na frente, isso não é uma verdade. O inimigo vai nos enganando, e quando a gente chegar lá na frente, a gente pode estar uma velha, sem sabedoria, sem conhecimento, sem graça de Deus, sem paz, sem aposentadoria, sem nada. Então, assim, vamos ponderar na nossa velhice, tá bom? Esse é o tema que eu queria trazer para vocês hoje. Infelizmente, eu não coloquei aqui o texto e também não estou achando onde que está, porque é muito texto, muita coisa para minha cabecinha já idosa. Mas fala que nós podemos dar frutos, mesmo já com a nossa idade, a gente pode dar fruto. Tá bom? Louve ao Senhor. Eu acho que esse é o maior combustível para um ser humano, é louvar o Senhor. Eu acho que quando nós louvamos ao Senhor, nós enchemos do fôlego da vida. Eu acho que começa a entrar a unção de Deus sobre os nossos ossos, trazendo tutano novo, renovando as nossas células, renovando as nossas forças. Agradeça a Deus todos os dias. Não entre nessa onda, sabe? Não entre nessa onda de reclamar daquilo que você for percebendo que você está envelhecendo. Não entre nessa onda, ai, minha coluna, nossa, envelhecer é terrível. Ainda que essa coluna esteja doendo, glórias a Deus que eu estou viva e que eu posso desfrutar da bondade, da misericórdia de Deus todos os dias, né? Vamos fechar os nossos lábios, não vamos dar combustível para que o inimigo use contra a nossa vida. Fecha a boca na murmuração, porque, como eu disse, não tem coisa pior do que uma velhinha murmuradora, né? E por aí vai. Que Deus possa nos guardar e nós possamos resplandecer a glória dele, mesmo em ditosa velhice, e possamos dizer no final da nossa vida, como Simeão falou: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o cumprimento da promessa. Fiquem com Deus, até mais.